O microfone está apagado, Inês. Desculpa. Obrigada. Bom dia, então, para todos vocês. Vamos começar a aula de hoje, nessa manhã, né? Parabéns a todos que acordaram mais cedo. E agora, vamos iniciar fazendo uma oração e pedindo a Deus para abençoar-nos nesse dia. Eu coloquei, já tinha conversado com as pessoas que estavam aqui presentes, nós estávamos conversando. E se você tiver algum pedido de oração, pode escrever no chat. E no final nós oramos juntos, tá bom? Eu tenho um pedido especial de oração e vou fazer um aviso para vocês, vou escrever no grupo, que hoje eu vou ter que fazer uma viagem que não estava prevista. Eu vou para Recife, depois para Sairé, é uma cidade do Nordeste brasileiro. Então, a aula da tarde, nós já gravamos e vai ficar postada no YouTube, então eu vou colocar o link para vocês, tá bom? Nós não vamos, excepcionalmente hoje, entrar no Zoom, 6 horas da tarde, mas a aula vai estar postada para vocês assistirem, tá? Eu agradeço a compreensão de todos e peço oração por esse momento, né? Porque hoje, com esse contexto social que nós estamos, a viagem sempre é um risco, né? Vamos orar. Querido Deus e Pai de amor, graças te damos, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos concede, de estarmos aqui partilhando esses momentos, essa manhã contigo, compreendendo um pouco mais do que o Senhor nos ensina, de como cuidar do nosso corpo, para termos saúde física, mental e espiritual. Pai de amor, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade e suplico uma bênção especial sobre cada filho seu que está nesse momento dedicado, se empenhando a ter mais saúde. Sei, Senhor, que nós não merecemos, que o nosso corpo é frágil, fraco, mas pedimos a sua força, Senhor. Em nome de seu Filho amado Jesus. Amém. Então, relembrando o que nós estudamos ontem, nós estamos vendo aqui em Gênesis a origem dos 8 remédios naturais. Os 8 remédios naturais, eles estão em Gênesis 1 e 2. E eu mandei para vocês todos eles, onde estão direitinho, postado no grupo. Então, quem não olhou, pode olhar. Está ali bem definido, direitinho. Você vai ver que Deus dotou a Terra com todos os elementos necessários à vida humana, antes ainda de criar o ser humano. Mas hoje nós vamos atentar, continuando o assunto Por que adoecemos, que nós falamos ontem à tarde, em um texto escrito por Ellen White, a profetisa do Senhor, no livro Temperança, no capítulo 1. Quem tiver curiosidade, eu oriento para começar a ler com o livro Temperança, mas tem o livro Temperança, Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre Regime Alimentar e Medicina e Salvação. São 5 livros maravilhosos que, se você se dedicar a estudar, você não vai ter dúvida, não terá dúvidas de como cuidar do corpo. Então, aqui, hoje nós vamos ter um dos remédios naturais, que é a nutrição. Nós vimos a importância da nutrição, porque os alimentos industrializados, eles têm prejudicado de uma forma inesperada
o corpo humano. Hoje estamos nos surpreendendo com o que está acontecendo com as novas gerações que se alimentam só desses alimentos industrializados, né? Então, vamos ver a origem. Onde começou? Por que adoecemos relacionada à nutrição? O homem foi a obra que coroou a criação de Deus, feita à sua imagem e destinado a ser a sua semelhança. Ele possuía um corpo livre de herança de doenças, alma portadora do cunho da divindade. Achava-se diante de Deus na força da perfeita varonilidade. Esse é o propósito de Deus e essa perfeição nós vamos adquirir com o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o homem, ele foi feito em perfeita varonilidade. O que aconteceu então com a espécie humana? Qual é a origem da doença e da degeneração do corpo humano? Precisamos pensar sobre isso. Deus se comprometeu a manter esse sistema que ele criou, tão complexo e tão maravilhoso. Ele se comprometeu a manter saudável em ação. Então, a nossa condição de vida pertence a Deus. Nós precisamos dar o nutriente necessário para o nosso corpo, mas quem mantém a vida é Deus. Então, por que adoecemos? Essa é a pergunta que nos vem. Porque hoje em dia, parece que é comum, o que é comum se tornou natural. As pessoas estão doentes. Então, é comum ver as pessoas doentes e ser portador de uma doença. Mas o que é comum nem sempre é normal. Não é normal estarmos doentes. Mesmo na condição de pecador, Deus nos proveu um período de tempo para vivermos dentro da potencialidade do corpo humano. Precisamos pensar nisso. E morreríamos como os nossos patriarcas morriam. Eles viviam, mesmo depois, Moisés, ele viveu 120 anos e não lhe faltou vigor e nem escureceu a vista. O corpo humano foi dotado por Deus, mesmo com esse problema do pecado e a morte certa e iminente, é para morrermos muito rápido, como na antiguidade, né? Nós, assim, bisavós, eu sei do meu avô, que já foi assim, ele dormiu e morre, entendeu? Sem uma doença crônica instalada. Deus se comprometeu a manter esse sistema em saudável ação. Vocês observaram que esse texto não está completo. Essa frase não terminou e eu vou mostrar para vocês como ela termina. Deus se comprometeu a manter esse sistema em saudável ação, desde que o instrumento humano obedeça suas leis e coopere. É assim que Deus cuida de nós. Ele atua e cuida de nós, mas ele espera que nós cooperemos com ele no cuidado de nós mesmos. Entenderam? Essa é uma verdade transparente e clara. Deus se comprometeu a manter o nosso sistema saudável desde que nós cooperemos com o nosso Senhor, fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte no cuidado do corpo? Obedecer às leis de saúde,
Então, estaremos cooperando com Deus. Nossas inclinações e apetites naturais foram divinamente providos. Ao serem dados aos homens, eram puros e santos. Então, nós fomos criados com todas as inclinações do nosso apetite, porque comer é bom, gente. Comer traz prazer, não só nutre, como as outras atividades que Deus nos deu, o trabalho, a sexualidade, né? O relacionamento entre marido e mulher, são ações que têm uma função também prazerosa. Deus quer que nós tenhamos prazer, que nós sejamos felizes e gostemos daquilo que nós estamos fazendo. E tudo que Deus fez, nós vimos lá em Gênesis, ele viu que era muito bom. Então, nós nascemos, Deus nos criou. A origem do ser humano é para gostar muito dos alimentos naturais, entendeu? Tudo que Deus fez é muito bom. Então, um quiabo e uma berinjela, que depois em espanhol traduz, mesmo tomate, uma maçã, é muito bom, é para a gente salivar quando vê as frutas, quando vê os vegetais. É assim que Deus nos criou. E era desígnio de Deus que a razão governasse os apetites. Não é o apetite que me governa, é a minha razão que governa o meu apetite. E que eles servissem à nossa felicidade. E quando eles são regulados e controlados por uma razão santificada, são santificados. Tudo que Deus faz é santo. Você viu que interessante? O nosso apetite é santo. E o ato de comer é um ato de adoração a Deus. Não está dito, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Vocês não acham interessante que o apóstolo colocou comida e bebida primeiro, depois todas as outras coisas? É o modo que Deus deu para nós, para suprir a necessidade da vida humana. Comer é um ato de adoração, é muito importante e necessário, que Deus nos fez para nos dar prazer. E esse apetite santificado, controlado pela razão humana, é santidade ao Senhor. Olha que lindo, né? Agora, eu pergunto para você. E para mim, Inês, Miriam, Mário, Ruth, o que governa o meu apetite? O que governa o seu apetite? Pensemos. E agora nós vamos saber a origem dessa luta. Está relatado no livro Temperança, na página 12, que Satanás reuniu seus anjos caídos, a fim de inventar um meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que, finalmente, Satanás mesmo imaginou que arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais do homem e dominaria de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Gente, qual esse meio? Que coisa horrível, né? Foi planejado. Ele dominaria de tal maneira que teria total controle sobre o ser humano. Ele foi bem sucedido em desviar de Deus o mundo. As bênçãos providas por ele em seu amor e misericórdia, Satanás transformou em maldição. Satanás foi bem sucedido em desviar o mundo.
E essas bênçãos que Deus proveu, em amor e misericórdia, Satanás pegou e conseguiu transformar uma maldição mortal. Mas que plano é esse? O que Satanás fez? Em seu forte poder sobre o homem, exerce através do apetite. E este procura ele estimular de todos os modos. Satanás disse: eu vou perverter o apetite deles, estragando a comida que Deus fez. E assim eu vou exercer forte poder sobre eles. Vocês perceberam que é uma luta entre o bem e o mal? Não é algo inocente. É premeditado e pensado. Ontem nós terminamos mostrando que Deus é o autor da vida. O Satanás e Deus têm poderes antagônicos. Satanás é o destruidor. Deus é o restaurador. Pensemos sobre isso a cada momento. Que o que eu como, a minha razão está no contexto da briga entre o bem e o mal. Isso é muito importante, porque é plano de Satanás destruir a criação humana de Deus. Ele é destruidor e odeia, e ele quer deformar. Quando nós olhamos uma pessoa toda deformada, porque o homem coroou a criação de Deus, nós somos criados lindos e perfeitos, e Deus gosta do belo. E mulheres, Deus fez o homem belo e coroou a criação, fazendo a mulher mais bela ainda. A mulher é a mais bela criação de Deus. E lá no céu, todas seremos assim. Amém? Muito bom. Então, olha, o que ele faria? Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo, e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-los-ia em recursos. Se você olhar o contexto geral, você vai ver que naquele momento, o que Satanás tinha feito era usar a fermentação, o refinamento do trigo, a fermentação do trigo, do arroz e de outros cereais para fazer bebida alcoólica. E da uva para fazer o vinho, né? Mas você acha que não cabe nesse contexto tudo que Satanás foi se aprimorando ao longo desses quase 200 anos, desde quando isso foi escrito? Não cabe aqui dizer que, infelizmente, Satanás usou o trigo, que é a fonte da vida. Vocês já pararam para pensar que diz Jesus é o pão da vida? Há indícios de que o trigo que se usava naquele momento era trigo sarraceno, que é o pseudo-cereal, que está no topo da cadeia de nutrientes, da nutrição. Na nutrição, gente, o trigo sarraceno, a quinoa e o amaranto, eles entram como pseudo-cereais, porque eles não são cereal, mas eles são muito próximos do cereal, mas eles são superiores em nutrição, muito acima, que o milho, o trigo e o arroz entra como inferior na cadeia. Entendeu? Então, eles são muito mais nutridos, é um nutriente muito mais rico. Mas esse não é a questão. Tudo que Deus fez é muito bom. Mas Satanás usou o trigo para ser produzido em grande escala, com sementes modificadas por cruzamento entre espécies, para produzir 30 vezes, 20, 30 vezes mais do que um pé produzia. E essa sobrecarga
fez com que essa semente tivesse 5 vezes mais glúten. Glúten é um antinutriente do trigo, como outros alimentos, que se você consome de modo temperado e o trigo original, o seu corpo lida com isso. O trigo que Deus fez, o pão que nós falávamos, não é esse pão que você encontra no mercado hoje. O trigo está danificado. Então, se nós tivéssemos ainda usado de forma temperante, eu não vou dizer para você que se você comer um pedaço de pão integral, está errado. Eu não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar que ter o trigo como base da alimentação, mesmo que ele seja integral, excede a quantidade que o seu corpo pode lidar com esse antinutriente que é o glúten, e você vai ter problemas. Então, eu aconselho um período de abstinência de trigo. Depois você pode até voltar a comer, mas se você tem um trigo refinado ainda, como base da sua alimentação, lembrando que bolo, biscoito, bolacha, as tortilhas, né? E o macarrão, todas as pastas, e tudo é feito de trigo refinado, modificado e acrescentado muitos químicos para preservar aquela farinha, nós vamos ver que essa não pode ser a base da nossa alimentação. Tem que haver uma temperança. Isso não quer dizer que, ocasionalmente, ter o pão integral, feito em casa, natural, como dos componentes de sua dieta, não está ruim, se você não é uma pessoa que já desenvolveu intolerância ao glúten. Mas agora, se você desenvolveu intolerância ao glúten, você é uma pessoa feliz. Porque o seu corpo está reagindo, e ele está falando, para, não está mais. E aí você vai viver mais e com mais saúde que os outros, porque você não vai comer nada mesmo. Isso é uma bênção de Deus, não é ruim. Ser intolerante ao glúten é bênção, não é ruim. Pense sobre isso e seja temperante. Mas olha aqui, olha nessa prateleira. Aqui não tem nada bom para comer. Nada bom. No supermercado, gente, não dá 10% do que tem lá que serve de alimento para nós. Tudo que está num pacote tem que ser desconfiado e analisado. Descasque mais. O alimento, a embalagem que Deus deu é a casca, não é a lata e o plástico. Entendeu? Tudo que está lá tem químicos fortes para conservar, mudar a textura, mudar o sabor, não dar mofo. Um pão feito em casa, em 4, 5 dias ele mofo e estraga, né? Se você não congelar. E agora eu posso comer muito bem comprado um pão que vai durar um ano inteiro e achar que isso é natural? Não pode. Então, as bênçãos providas por ele em seu amor e misericórdia, Satanás transformou em maldição. Qual é, então, o alimento que Deus nos deu? E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvores que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Tem alguma dúvida? Em Gênesis 3,18, depois do pecado, foi retirada a árvore da vida. E Deus disse, e comerás a erva do campo. Isso foi uma bênção para o ser humano, não é um castigo. Porque não tem os vegetais mais alcalinos. O produto mais alcalino são as folhas verdes, são os vegetais. As frutas são alcalinas, são boas, mas a presença da frutose na fruta faz com que ela tenha um menor teor de alcalinidade do que os vegetais que não têm frutose, ou em pouca quantidade, entendeu? Então, Deus precisava que o homem vivesse mais, e para morrer o homem ia ficar ácido, e morreria muito rápido. Então, Deus deu a erva do campo. E a nossa alimentação tem que ser equilibrada.
equilibrada entre frutas e vegetais. O cru tem que ser equilibrado, metade, metade. Pense sobre isso. Numa refeição, você come muito vegetal e na outra, muita fruta. Não misture os dois. Eles não são muito compatíveis. Alguns, sim, não é uma regra rígida e específica, mas é bom atentar um pouco para a combinação, né? E separar eles em pratos diferentes, em refeições diferentes. Mas esse é o nosso alimento. Você vai dizer que isso não é suficiente para a sua nutrição? Ou Deus estava errado? Você está dizendo que Deus errou? Se nós dissermos que não é suficiente, a ONU declara, a Organização das Nações Unidas, pode procurar aí. O que a ONU diz do vegetarianismo? Que a alimentação vegetariana, quando diga vegetariana e vegana, diz sem nada de origem animal. É suficiente, uma alimentação equilibrada é suficiente para o ser humano em todas as etapas da sua vida, da gestação, nascimento à velhice. Isso é muito bom pensarmos sobre isso, tá bom? Mas se não, isso só é a ciência comprovando aquilo que Deus disse. Eu vou duvidar de Deus, ele me fez. Pensem sobre isso, tá bom? E a intemperança de qualquer espécie. Então, aqui entra alimentos naturais, mas se for consumido de forma intemperante, também faz mal. Entendeu? Se não haver equilíbrio, se não haver variedade, se não haver equilíbrio na quantidade, o excesso, a falta, tudo isso entra na temperança. O modo de preparar, as energias, vai fazer o quê? Enfraquece tanto as energias cerebrais, que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. Percebeu aonde acontece? Embota os órgãos perceptivos, enfraquece as energias cerebrais. E o que acontece? Aí está o controle que o inimigo tem sobre o ser humano através do apetite. Que embota nossos órgãos perceptivos, porque tem que ser racional. E as coisas eternas são consideradas comuns, não são apreciadas. Foi esse o ponto que me fez entender que eu tinha que ser estrita na minha alimentação. Porque eu sei, e isso é um fato, que se houver escassez de alimento e Deus mandar você comer da carne pura, você come, porque é a preservação da vida. Mas esse não é o fato agora. Entendeu? E se isso atrapalha a minha comunicação com Deus, porque não é só o vegetarianismo como se prega, porque a gente embota de gordura, Deus diz gordura não, açúcar, refinados, intemperanças, sorvetes, todos esses alimentos industrializados, e a mente também está embotada. É a intemperança que embota. Não é só o alimento que não foi feito para o ser humano ingerir. E faz o que disso? Que nós tornemos o que é sagrado em algo comum e banal. Isso é sério. As mais elevadas faculdades da mente, destinadas a elevados desígnios, são postas em servidão a paixões exteriores. Se nossos hábitos físicos não são corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre físico e moral. Gente, interfere na nossa capacidade de discernir uma ética moral. O certo pode parecer errado, e o errado parece certo, porque eu estou entregue às paixões interiores. Percebeu como isso é sério? Por isso que Satanás tem controle, por isso que ele quer perverter nosso alimento. O que nós colocamos à mesa
Isso é outro ponto já, né? Porque Davi sabia disso, e tem um salmo que fala que Davi diz o seguinte: Senhor, mostra tudo que os inimigos estão fazendo. E ele diz assim: não precisa fazer nada, Senhor. Só deixa que a mesa deles seja um laço. É só procurar, depois Paulo fala sobre isso em Romanos. Então, a mesa pode ser um laço de destruição. Pense nisso. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com o homem e afetar-lhes a vida no que depois do pecado. O modo de que Deus tem para falar conosco não é mais face a face. Nós não podemos ver a glória de Deus. Então, Deus fala conosco através da nossa mente. Nós temos que ter, então, é o único meio que o Espírito Santo pode atuar em nós e falarmos. O coração é metáfora para a mente. O Espírito Santo habita no nosso corpo, na nossa mente, insinuando os nossos pensamentos, controlando o nosso cognitivo. O que vocês acham que fizeram, o que fez de Pedro um rústico pescador, aquele homem erudito que fez um discurso e 3.000 pessoas se converteram? É o Espírito Santo na mente dele, controlando o seu cognitivo. E como que Deus pode fazer isso? Se nossa mente estiver desobstruída. Entendeu como é sério? Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais. E o resultado é o entorpecimento da sensibilidade. Falta de água, de exercício físico, alimento inadequado. Falta de sol, porque a nossa retina precisa de bater no solar para a produção dos hormônios adequados. Falta de um dos remédios de Deus. E isso leva à perda do oitavo remédio, porque com uma mente obstruída. Por isso que se nós formos ensinar as pessoas, nós temos que cuidar delas e trazer a razão para elas e pensar por elas, porque elas, de fato, se a minha mente está perturbada, eu não consigo confiar em Deus. As pessoas têm que confiar no meu Deus, no Deus da Inês, no Deus do Mário, que recuperou o Mário. Por isso que nós precisamos ser modelo, porque ela não consegue acreditar e confiar em Deus, mas ela olha para o Mário e diz o seguinte: eu quero ser igual ao Mário. É esse o propósito, e isso é maravilhoso. E aí depois ela vai entender Deus. Satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exerce através do apetite, e este procura ele estimular de todos os modos. Satanás está corrompendo a mente, destruindo a alma, mediante suas tentações sutis. E aí vem o apelo: terás nosso povo e sentirá o pecado da condescendência com o apetite pervertido. Que Deus limpe as nossas percepções e nós possamos entender o perigo e o problema do apetite pervertido. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 33. Então, vamos pensar nisso, tá? Esse é o apelo de Deus para hoje. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, para a glória de Deus.
Então, eu agradeço, né, vocês que ficaram. Desculpa, passei um pouco do tempo, mas eu falei que, se quiserem, né, tiver algum motivo de oração, tiver algum pedido, se alguém quiser falar, tiver um minutinho, pode trazer ou escrever no chat para nós orarmos, tá bom? Alguém gostaria de fazer pedidos? Pode abrir o seu microfone e falar. Eu já pedi no começo. Alguém vai falar? Pode. Dora, no sé si me escucha. Sim, escutamos. No, lo que quería decir que a mí siempre me preocupa es porque yo no puedo dormir. Entonces, creo que cambiando la alimentación y haciendo ejercicio, de repente puedo revertir, ¿no? Sim, vamos orar. Era eso. Y quizás que oraran por mí. Vamos orar para que Deus restaure a sua capacidade de sono, né? Isso é muito interessante. Alguém mais? Entendeu? Mas Deus sabe o pedido que vai no coração de cada um de vocês. Eu peço que vocês orem por minha viagem hoje, né? E eu quero orar por cada um de vocês também, para que vocês tenhamos essa força juntos nessa luta, né? Porque estamos todos nessa luta. Como as outras áreas, né? Das leis de Deus, nós caminhamos e caímos, né? Mas o importante é ficar em pé. Estamos nessa luta juntos. Se você cair, não acha, agora caí, vou chutar o balde e não vou fazer mais nada, né? Não, levanta e continua, porque a luta é difícil para todos. Cada um tem seu ponto fraco, né? E Deus vai aprimorando. Cada vez a gente vai ficando mais forte, confiando no poder de Deus, né? Agora, para encerrar, eu vou pedir para a Ruth. Você pode orar para a gente, Ruth? Pode abrir o microfone. Ok, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos, Señor, gracias por este hermoso día de vida que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la charla que pudimos tener esta mañana con Inés. Y queremos rogarte, suplicarte, Señor, que tú nos ayudes para que podamos poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, Señor. Que podamos valorar lo que tú nos regalaste, Señor, y poder realmente cuidar nuestra salud de la mejor manera posible y así poder estar más conectados contigo. Querido Dios, danos fuerza a cada uno de nosotros, también por cada uno de los pedidos que fueron mencionados, quizás no fueron hechos, Señor, en forma verbal, pero tú conoces cada uno de los pedidos que están en nuestros corazones y queremos suplicar, Señor, que tú puedas atender a cada uno de ellos conforme tu santa y divina voluntad. Dele un buen viaje también a Inés, Señor, que ella pueda llegar bien a su destino, que pueda realizar todas las actividades que tiene planificado según tu voluntad. Te pedimos y agradecemos en tu nombre. Amén, Señor. Bom dia para vocês. Tenham um bom dia na presença do Senhor. Bom dia a todos. Bom dia para todos. Bom dia para todo mundo. Obrigada pela aula, professora. Bom dia. Yeah. Bom dia, muito obrigada.